Sejam bem-vindos a mais um Café com Imóvel. Hoje nós temos um episódio muito especial. Nós vamos falar com uma pessoa expert em registro de imóveis. Mas antes de apresentá-la, eu quero mostrar esse buquê lindo que eu acabei de receber dela, fechando com chave de ouro a nossa primeira temporada do Café com Imóvel. E olha que não foi combinado. E aqui estou o meu buquê. Muito obrigada. Vou já falar quem é ela, deixa eu só deixar aqui as minhas flores. E lembrar vocês que se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem o sininho para ficarem por dentro das novidades que vão vir por aí. E vamos falar sobre a nossa convidada especial. A nossa convidada de hoje é membro da Comissão do Pensamento Registral Imobiliário do IRIB, mestra em Direito das Relações Internacionais pela PUC, mestra em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Uninove, doutora em Direito Internacional Privado pela USP, autora de diversos livros e artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior. E atualmente ela é nossa registradora do cartório de terceiro ofício de registro de Belém. Ela é a Janice Amoras. Seja bem-vinda, Janice. Muito obrigada, Milene. Muito obrigada por aceitar meu convite. É uma honra te receber aqui. E eu sei, gente, que esse episódio vai trazer muitas dicas e muito esclarecimento para todos vocês. Muito obrigada, Janice, por você ter vindo. Muito obrigada a você, muito obrigada a todas as pessoas que acompanham o teu canal. É muito importante a gente discutir sobre registros de imóveis e não tem oportunidade melhor do que essa, né? Conversar com você e ainda tomar um cafezinho gostoso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Então, gente, pegue sua xícara de café, entre conosco nessa jornada e vamos começar. Janice, antes de nós começarmos, eu quero te parabenizar por você ter feito e está fazendo ainda um trabalho excepcional na nossa cidade, organizando o nosso sistema cartorário e trazendo para mim, você está assim no hype como referência para todos os cartórios. Eu percebo que depois de você ter entrado no mercado, os cartórios começaram a também se desenvolver e, vamos dizer assim, você trouxe contribuição direta e indireta, porque através dos seus exemplos, os outros cartórios de Belém começaram a melhorar muito. Então, em primeira mão, antes de começarmos, eu quero te parabenizar pelo teu lindo trabalho. Obrigada, Milene. Essa é uma preocupação que eu sempre tive quando, ao assumir o cartório em 2018, eu queria dar uma nova cara para os cartórios de Belém. E como eu tive a oportunidade de instalar o cartório do zero, eu sempre busquei aprender coisas boas, boas práticas que aconteciam ao longo de todo o Brasil, que o dia que eu pudesse, eu queria implementar na minha cidade. Eu sou paraense, eu sou de Belém, então, para mim é um prazer enorme voltar para minha casa, voltar para perto da minha família. Então, eu queria que Belém passasse a ser foco de boas notícias. Porque quando eu morei fora de Belém durante 13 anos, eu só ouvia falar muito mal da nossa cidade. E isso me Hum. entristecia muito. Então, se eu tinha a oportunidade de fazer isso por meio do cartório, eu não poupei esforços e conhecimento para realmente ter o melhor que eu conhecia, sabe? Então, o meu primeiro passo foi ir atrás de auditorias, de certificações que garantissem a qualidade do nosso serviço. Então, a gente foi o primeiro cartório no Pará a ter ISO 9001, que é uma coisa Que, muito nossa, importante. importantíssima. Exato, que é a E certificação do difícil. teu processo, exatamente. E a gente mantém as nossas certificações desde 2018. Depois eu fui atrás de uma outra certificação que é específica de cartório, gestão de cartório, que é a ABNT 15906. E a partir daí a gente passou a participar todos os anos do ranking nacional dos cartórios. E para você ter ideia, nós somos o melhor cartório do norte e nordeste do Brasil e fomos eleito o terceiro melhor cartório do país. Então, Nossa.
Eu fico muito feliz de poder trazer essa influência positiva, trazer boas práticas. Uma certidão hoje você consegue com agilidade, um registro também a gente consegue fazer rápido. Então a gente, graças a Deus, está indo num bom caminho aí e com conforto, né, Milene? Nossa, o Porque cartório é maravilhoso, teu cartório. exato, Confortável, exato, tem essa é uma estacionamento preocupação. muito amplo, muito bom, Sim, muito gratuito. A gente tem 80 gratuito. vagas de estacionamento É, gratuito. A pessoa, quando entra, ela tem lá um cafezinho, tem um sim, chá disponível, biscoito doce, biscoito salgado. verdade. Tem o espaço Kids, porque assim como eu, muitas mulheres que são chefes de família são mães solo. Então não tem com quem deixar seus filhos. Então eu não quero que isso jamais seja um empecilho para ela regularizar o seu imóvel. Então quando ela Vai chega lá, precisar ir no a criança, cartório, vai ter isso, lugar vai ter para um lugar para ficar lá ficar as crianças. brincando e tudo mais. Então é pensar no ser humano, se colocar no lugar dele, né? Ter Sim, empatia, que é um dos nossos valores na serventia. com certeza. E eu parabenizo assim, te agradeço, assim, eu acho que eu estou aqui representando as o cidadão do Pará, o cidadão de Belém. Eu estou aqui representando toda a nossa classe de corretores de imóveis Uhum, e te digo gratidão. Muito obrigada por prestar esse serviço tão excepcional para a gente, porque realmente ir no teu cartório, fazer uma legalização de imóveis no teu cartório, a gente se sente acolhido, a gente tem conforto e a gente percebe a celeridade dos processos, a gente percebe o atendimento diferenciado. uhum. Então, você realmente está no hype, o cartório de terceiro ofício é uma referência e tá elevando a régua dos outros cartórios. Eles estão te enxergando como referência e estão melhorando. Isso está trazendo melhoria para toda a Para cidade. todos. E saber que a gente está sendo referência em todo o país com o Uhum. cartório de terceiro ofício, nossa, essa eu não sabia. Muito bacana. É. Parabéns, parabéns, Janice. E Janice, agora vamos ao que, assim, todo mundo que é leigo, por exemplo, que não são os corretores, a gente está fazendo esse episódio não só para a classe de corretores, mas também para pessoas que queiram saber mais sobre legalização de imóveis, registro de imóveis. Fala para mim o que é o registro de imóveis? O registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis, é o lugar físico para onde você precisa se dirigir para poder fazer o registro, transferindo a propriedade para o seu nome, e a partir disso, isso vai te dar garantia de que o imóvel realmente é seu e você vai ter segurança jurídica com isso. Sim, Então, o cartório é um prédio, é uma repartição que funciona, é um serviço público delegado pelo Estado a um particular por meio de concurso público. Então não existe mais aquela situação de passar de pai para filho, de que antes família de que tinha antes. famílias, não, não. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, ele até incentiva a que os cartórios não tenham mais nome, cartório tal, cartório tal. Nome da Então não pessoa, é da cartório família. Janice Amoras, exatamente, Sim, é o terceiro registro de imóveis de Belém. Porque sim, independentemente de quem seja o titular, ele vai permanecer funcionando e atendendo a população, porque é para isso que serve cartório, para ajudar as pessoas no seu dia a dia. Então a sim, gente tem basicamente 6 tipos de cartório, a depender do que você precise, né. Então, no início da tua vida, tu precisas de uma certidão de nascimento, é o cartório de registro civil de pessoas naturais. Você casa, você precisa também fazer essa averbação de que houve um casamento, e assim sucessivamente. Você vai fazer um protesto, você vai ao cartório, que seja competente por isso. de protestos. De protestos. E se você adquirir um imóvel, você vai ter que ir ao cartório competente pelo teu imóvel. Aí você vai me perguntar: "Mas como é que eu faço para saber aonde eu Hum. tenho que ir?" Todo mundo me pergunta isso. É fácil. Em Belém, existem apenas 3 cartórios de registro de imóveis: o primeiro, o segundo e o terceiro ofício. E a Lei Estadual 8.367, ela define exatamente qual é a competência de bairro de cada um deles. Então, bairro X, a competência é Y, bairro do terceiro ofício, por exemplo, Tapanã, Tenoné, toda a parte ali Parque de Coraci, Verde. Parque Verde, Mosqueiro, tudo é com a gente. Então você sa Cidade Cristal é de vocês também?
Ali Não. que é o Valdecães? Não, Não. não. O bairro Valdecães é do primeiro ofício, o bairro Mangueirão é do segundo Nossa, o ofício. Mangueirão é do segundo Do ofício segundo ainda? ofício, E eu pensava exatamente. que fosse do terceiro. Não, Ele é vizinho do Parque Verde, né? exatamente. Mas aí do Então, Parque Verde para lá já é do isso, toda terceiro. Augusto Montenegro é nossa. Hum, E aí a gente tem no site uma aba lá que chama abrangência, e por hum. lá você consegue também fazer a pesquisa pelo Pelo nosso endereço do site, seu pelo imóvel. endereço do seu imóvel para saber qual é o cartório competente. Então aqui eu trouxe uma ilustração, não Olha que sei se bacana. consegue ver direitinho, mas aqui tem toda a representação gráfica de Belém. Então a área que está destacada em verde corresponde à do terceiro ofício. A área que está destacada, em amarelo é o primeiro ofício e a área que está em azul é o segundo ofício. Então vejam que a área do terceiro ofício representa 65,7% de Belém. Então é uma área bem grande, bem expressiva, e é a camada da população mais carente, porque são os bairros mais carentes. Então por isso que a gente tem todas essas ferramentas para auxiliar os corretores, advogados e os usuários que vão diretamente à nossa serventia, ou de casa querem fazer o serviço, que hoje é plenamente possível. Entendi. Gente, vou mostrar mais uma vez que eu estava numa câmera e pediram para eu colocar na outra câmera, tá? Então tá aqui, ó, só para ilustrar os cartórios. São 3 cartórios em Belém de registro de imóveis. O Uhum. primeiro ofício, que é a parte Amarela, amarela. O segundo ofício, que é o dentro do nosso azul, mapa, a parte aqui azul. E o terceiro ofício de registro de imóveis é a área verde, que representa 65% da isso, nossa cidade, né, do nosso território. E aí exatamente. vai Coraci e até Mosqueiro. Mosqueiro, exatamente. Porque Icoraci e Mosqueiro são distritos de Belém. Então Sim, não são não outros são municípios, não cidades são municípios separadas. autônomos, são distritos de Belém, então pertencem a Belém. O município é Belém, então é da nossa competência. Então, você que está querendo legalizar um imóvel para um cliente, você que é corretor de imóveis, ou você que é proprietário de imóveis, que queira fazer a legalização do seu imóvel, é só você fazer essa pesquisa dentro do site, Do terceiro RI, terceiro. www.terceiro, por extenso, ribelém.com.br. Então, você Lá vai você ter na encontra. descrição do vídeo esse site, você pode fazer a pesquisa nesse site para ver qual a abrangência do cartório que fica o seu imóvel. Você vai pelo endereço é pelo endereço, é, Pelo Janice? endereço. Pelo endereço do seu imóvel, você vai saber qual é o cartório de registro que vai ter a matrícula do seu imóvel, para que você faça a legalização, se tiver necessidade, ou mesmo a venda, porque quando você faz a venda, é preciso fazer a transmissão desse bem imóvel para quem está comprando, e aí é muito importante que isso não fique na gaveta, que você Exato. faça essa transmissão até o final e que a pessoa que está comprando vá até o cartório de registro para registrar esse imóvel no seu nome, porque não adianta, né, Janice, fazer só uma escritura pública Exatamente. e E guardar na guardar gaveta. debaixo do colchão. Não adianta. Não Quem é adianta. dono é quem está no registro. Só é dono quem registra. Isso é uma disposição expressa do nosso Código Civil brasileiro. Então, se você tem um documento da sua casa, leve a registro o quanto antes, para te garantir segurança. Sabe, Milene? Porque quando você não faz isso, você se sujeita a vários problemas. Um deles, você vai e descobre que, por exemplo, o vendedor que você confia, que, enfim, não teria nenhum problema em relação a ele, está com uma indisponibilidade de todos os seus bens por uma questão trabalhista ou por outro Já problema, pensou enfim. esse problemaço? Exata, é Você um correr risco de problemaço. perder o seu imóvel porque Exatamente. está arrolado numa dívida trabalhista do antigo Do antigo proprietário. proprietário, porque é quem está na matrícula. Sim, porque Então ele que é o você não dono, né? consegue transferir para o seu nome, porque a ordem de indisponibilidade está lá e, de repente, todos os bens que estiverem em nome daquela pessoa estão bloqueados. E quando tem Ou quando a pessoa falecimento? morre, exatamente, Nossa, quando aí é um falece. problemaço, Aí porque é aí é outro inventário, problemaço. né. Exatamente. Se você não chegou a lavrar a escritura da compra e venda, infelizmente você vai ter que pensar sim em colocar esse bem no inventário da pessoa, fazer a partilha e, enfim, E os herdeiros ver com os entenderem herdeiros. que você é o Exatamente. dono, os herdeiros de boa-fé, que a Exatamente. gente vai ter que contar com a boa-fé desses herdeiros para assim, para assinarem, identificando que esse Uhum. imóvel não é mais
do Daquela espólio. aham, exatamente. Então, são dores de cabeça que custam tempo, dinheiro, a tua paz de espírito, e a gente infelizmente só percebe isso, assim, no dia a dia da serventia, quando a pessoa chega desesperada: "Tô doente, Quando preciso vender acontece. meu imóvel", como aconteceu demais na pandemia. "Preciso pagar meu tratamento de saúde, vou vender a minha casa, mas eu não registrei ela ainda". Veja se dá para registrar e aí, E vez aí por outra, a gente se não consegue depara com essa registrar, situação e não consegue registrar. porque ou alguém Então faleceu ou alguém está com indisponibilidade de exato. bens. Ou qualquer outro tipo de gravame, né, que hoje existem Sim, várias vários. situações que podem impedir a venda. Então, é muito importante você registrar para o seu nome, que daí você fica tranquilo. Esse imóvel é meu e ninguém vai me tirar daqui, então tá tudo certo. Então, registrem seus imóveis, para que você tenha segurança e paz de espírito, Com né. certeza. Aí você vai como é que funciona a sequência de uma venda? Você vai assinar um contrato particular de compra e venda para ter aquelas avenças de entrega de chaves, o que fica no imóvel, fazer o pagamento de um sinal, isso mediante as certidões negativas. Depois você vai ou para o cartório de notas fazer a escritura pública do imóvel, ou você vai para o banco fazer o financiamento. Aí você assina o financiamento no banco, que já tem força de escritura, correto? Exato. O contrato de financiamento em qualquer banco, ele já tem força de escritura. Você efetua inclusive um pagamento, que é como se você estivesse fazendo o pagamento da sua escritura pública. Depois, entrou a escritura pública, foi assinada ou no cartório de notas ou no banco. Depois disso, o próximo passo é o cartório de registro de imóveis. E quando é feita a venda por financiamento, o Uhum. proprietário só recebe o dinheiro do financiamento após ser O registrada a registro. alienação fiduciária e Exato. registrada em nome da pessoa que está comprando, né? São 2 Exatamente isso. registros, né? Isso, é o registro da compra e venda. Isso. Então, se não for uma compra e venda à vista, você vai precisar financiar, então são 2 registros: a compra e venda em si e a alienação fiduciária. E aí vai para o cartório de registro, faz o registro daquele contrato de financiamento do banco, depois pega esse contrato, retorna ao banco. Quando você entrega ao banco o contrato registrado, é que até 5 dias úteis o banco libera o recurso na conta do proprietário. Então, a rigor, todas as vendas com assinatura de financiamento, ninguém está correndo risco, porque todos vão ter que ir para o registro. Sim. Agora, quando a venda ela ocorre de forma particular com recursos próprios, às Uhum. vezes a pessoa fica no contrato particular e uma procuração pública. Pelo amor de Deus, E Milene, tu aí tocaste num assunto, isso procuração. isso tem em Belém tem de monte. Demais, E aí, às vezes, a gente exatamente. vai, Janice, verificar a documentação de imóvel que a gente vai vender e o proprietário mostra uma procuração de 30, de 20 anos atrás. E aí ele Exato. pensa que tá tudo ok, E não tá, e não Milene. tá, E né. todo dia a gente dá essa notícia no cartório. Uma cadeia de procurações, sendo que aquela primeira pessoa que está lá morreu. Já pensou? Pelo Código Civil, quando a pessoa morre, esse mandato, que é o instrumento do mandato é a procuração. Então, eu Sim, estou te dando poderes por meio de uma procuração, então eu estou te elegendo, por meio do mandato. Muito bem. Quando a pessoa falece, automaticamente esses poderes cessam. Então, sim. não existe mais poder para ninguém se a pessoa faleceu, salvo se houver expressa previsão em contrário na procuração. A procuração tem que estar irrevogável, irretratável, e qual E, é a nomenclatura? tem um artigo no Código Civil, que é o Sim. artigo 1684, e Hum, aí ele vai, dizer isso, que mesmo após a morte, hum. ainda permanece vigente os poderes para a finalização do contrato, do negócio jurídico que estiver sendo celebrado, Sim. tá. Então, é muito importante ter essa previsão, só que adivinha, Milene? A Não tem, maioria não absoluta das tem, procurações que a gente pega não tem. não tem. E aí a gente cai de novo naquela problemática de não conseguir registrar, porque a pessoa tem uma cadeia de procurações que no frigir dos ovos não valem mais nada, Não porque vale a mais pessoa, nada. a inicial morreu.
Então a partir dela, Os todo o resto subestabelecimentos cai. todos caíram. Exatamente isso. Já Então a pensou? gente vê muito isso na prática. E aí tem vendas, Janice, pelo menos lá na nossa imobiliária, nós, a rigor, a gente tem muito cuidado com isso. No nosso Certo. contrato de compra e venda tem o prazo Uhum. para o comprador fazer o seu registro. Eu Perfeito. não deixo o meu cliente proprietário Uhum. ficar também com o imóvel dele à mercê do comprador, que às vezes não tem o recurso para passar para o nome dele, ele está correndo mais risco do que o proprietário, Exato. mas Aham. eu não deixo isso acontecer. Geralmente, na hora da negociação, eu já passo todas as custas cartorárias para o cliente comprador, faço um relatório dessas custas cartorárias, entrego a ele e eu digo para ele se programar para aquelas custas, Uhum. porque a compra do imóvel na Milênia Azevedo Imóveis, ela só termina quando eu registro o imóvel do meu Perfeito. cliente. Eu não Você deixo o está meu cliente no certíssima. meio do caminho sozinho. Uhum. E aí o que que acontece? O que eu vejo que às vezes existem corretores e existem também proprietários quando vendem o imóvel diretamente, que chegam no cartório de notas e fazem aquela lavratura da escritura, não é procuração, é a escritura Uhum. pública, e dizem: ai, que bom, paguei o ITBI, porque agora a escritura é obrigatório ter pago Sim. o ITBI antes, até Uhum. a procuração em causa própria também, Sim, a né, que procuração em agora causa é própria obrigatório, né? tem cláusulas específicas para ser procuração em causa própria. E Um dos aí requisitos é exatamente o pagamento do pagamento do ITBI. ITBI. Aí o cliente paga o ITBI, beleza, vai para o cartório, faz a escritura, né, lavratura da escritura pública, põe na pasta, entrega para o cliente e tchau. Seja feliz, ali acabou o trabalho do corretor. O nosso não acabou. O nosso vai ter que levar para o Perfeito. registro. A gente leva ao Uhum. registro. Por quê? Porque mesmo que você faça o pagamento do ITBI, mesmo que haja esse pagamento do ITBI, mesmo que haja a assinatura da escritura pública, se não for para o registro, quem é o dono é quem está É lá no quem está lá registro. na matrícula, exatamente. E eu quero alertar também, porque uma coisa que perguntam bastante: "Ah, mas eu já transferi o IPTU para o meu nome, então eu já sou o dono?" A gente diz: "Não, Não, porque IPTU é um mero cadastro do município. sim, ITBI é o pagamento do tributo responsável por essa transmissão, mas quem te garante propriedade é o é o registro. registro de Então, se imóveis. você não levar para o registro de imóveis competente, esse imóvel não vai ser seu, tecnicamente falando. Sim, Então, é muito importante exatamente você alertar todos os corretores de imóveis, porque a gente vê isso na prática. fale com eles, eles estão nas Corretores de imóveis, façam isso, sigam o exemplo da Milene, que ela está falando aqui. Não acabem a sua venda simplesmente na transmissão ou na assinatura de uma escritura ou de um contrato. Garantam efetivamente o registro disso. E aí você entrega a certidão de inteiro teor, já em nome do seu cliente, nas mãos do seu cliente. Que aí sim todos vão ficar tranquilos. Você, como corretor de imóveis, por ter prestado um serviço excelente e de qualidade, e o seu cliente como comprador, que vai garantir que a propriedade efetivamente passa a ser dele. muito bem, é isso aí. E Janice, quais são os documentos necessários e as certidões negativas que você aconselha a tirar antes de fazer o registro? Porque quando chega lá no balcão, no cartório de registro, tem que ter uma documentação que é necessária para que vocês façam o registro. Quais são elas e quais são as certidões? Isso tudo foi muito simplificado agora recentemente, sabe, Sim. Milene? Que antes tinha que pedir Primeiro e segundo depositário certidão. público ainda é Isso, não, obrigatório? isso não existe mais. Tá. Isso já tem um tempo que não se Sabe exige que eu ainda mais. tiro o primeiro e segundo depositário público quando é Não, pagamento com recursos próprios. não Não precisa. precisa? Pode Eu posso eliminar do seu eliminar? checklist que não Tá, precisa. só do tribunal aí eu tiro ainda, É, porque a do tribunal é isso, a importantíssima, dos né? tribunais são importantes, Sim. mas a lei prevê que se você quiser, você comprador, Hum, você pode dispensar a apresentação de certidões do vendedor. tá. Então, é você que está dispensando. Agora é uma questão de se analisar, se você vai dispensar ou se você vai exigir. Lá na imobiliária a gente não dispensa. Pronto. A E gente não aí, dispensa porque às vezes o vendedor aparece, por exemplo, na certidão do fórum.
Vários processos. Uhum, Eu vou dar um exemplo real, um imóvel que a gente estava vendendo e apareceu um processo de 4 milhões no nome do vendedor. uhum, Não era trabalhista, quando é trabalhista uhum. é muito perigoso, não era trabalhista, mas tinha um risco alto, que o imóvel que a gente estava vendendo era de 1 milhão, Sim. não tinha segurança aquele imóvel. Uhum. Então a gente tira aquela certidão de indisponibilidade de bens lá no Sim. cartório de registro, né, Uhum, e a gente analisa se aquela dívida vai afetar o imóvel, se a pessoa tem um patrimônio maior com outros uhum. imóveis, então a gente faz essa análise para ver se não vai correr risco o cliente que está Perfeito. comprando. A gente tira todas as trabalhistas, a gente tira, aquelas Da Justiça gratuitas, Estadual, estadual, Justiça Federal. Federal, Receita Federal, Justiça, Uhum. tudo isso a gente tira. E as pagas a gente, quando é uma venda com recursos próprios, a gente ainda está tirando o primeiro e segundo depositário Não público, não precisa, precisa. não precisa. E a inteiro teor de matrícula e a negativa de Isso. ônus, que elas são as principais. Esse é um outro ponto que eu quero destacar. A Hum, lei também simplificou isso. hum, Antes, para você lavrar uma escritura ou fazer um contrato de financiamento bancário, você precisava da certidão de inteiro teor, ônus e ações. A hum. Lei 14.382 veio e disse o seguinte: para qualquer operação envolvendo um imóvel, basta e é suficiente apenas a certidão de inteiro teor da matrícula. Sério? Nossa, Janice, eu Sério. brigo tanto com meu marido. Não brigue mais. Coitadinho. Doutor Ele Jean, ela não vai mais brigar com você. Eu brigo porque toda vez ele vem só com o inteiro teor, eu digo: "Não é só, eu quero a Hoje negativa de sim. ônus", ele: "Milene, não precisa". É, "Não, não precisa. mas eu quero a negativa de ônus". Aí ele me explicou até que já vem aparecendo se tiver ônus na inteiro teor, né. É, porque como o Vai nome está ter dizendo, vai ter vai tudo. ter tudo. Então, por que que a lei simplificou? Hum, Porque quem opera com direito imobiliário conhece uma certidão, então sim, sabe ler lá todos os atos e sabe identificar que se tiver uma hipoteca, é um ônus. Então não precisa o cartorário certificar que aquilo é um ônus. Então a ideia foi simplificar, porque em Belém mesmo, quando você pedia as 3 certidões, era um valor considerável. sim. E agora você paga por essa certidão R$ 63,05 de inteiro teor e ela já é E suficiente se para o ti que você vai fazer. Porque se tiver ônus vai aparecer naquela Já vai grade, constar né. Tem tudo. uma gradezinha, né, uma Na verdade, vai aparecer todo o inteiro teor da matrícula. sim, E aí você lendo, você vai conseguir identificar se se tem vai ônus, ter. se tem ações, se tem alguma coisa envolvendo o seu imóvel. Então, Giancarlo, me perdoe. Eu faço ele Olha, tirar sempre as 2. E quando ele vem só com a inteiro teor, eu fico brava com não ele. fique. É suficiente a de inteiro teor. Que Então, bom assim, saber. simplificando, hoje os negócios jurídicos eles tendem a ser muito mais ágeis, exatamente por causa disso, porque hoje você precisa de uma certidão de inteiro teor, que é o documento mais importante antes de você fazer qualquer contratação, qualquer tipo de negócio. Você precisa ler com calma a certidão de inteiro teor desse imóvel para ver quem é o dono, para ver se tem algum financiamento ali em aberto, uma hipoteca, se tem algum outro ônus, enfim. Então você precisa ler com calma essa sua certidão. E Sim, aí depois você pode buscar essas outras certidões de distribuição trabalhista, civil, da Justiça Federal, para ver se existe algum processo judicial que possa recair sobre a pessoa ou sobre o imóvel. E aí então a gente entra no terceiro bloco, que são as certidões que dizem respeito ao seu estado civil. sim. E sobre isso eu quero fazer um alerta. Agora a nossa certidão de estado civil só tem validade de 3 meses, né. Não, sempre foi É assim. obrigatório Eu tirar, vou explicar antigamente sobre não isso, era, eu né, vou explicar obrigatório sobre isso. atualizar. É, vou explicar sobre isso. O que que Deixa acontece? ele trazer uma água, pode trazer, querido. Obrigada. Pronto, obrigada. O que que Hum, acontece? hum. Eu sempre ouço assim: "Ah, mas eu casei tem 20 anos, quer dizer que meu casamento não vale mais nada?". Não, você vai continuar casado Vai estar igualzinha a até o certidão, final da sua vida ou se você enquanto quiser. houver o amor, não tem Sim. problema. Só que a lei exige que, quando você for celebrar qualquer contrato ou uma escritura pública que implique essa transmissão, você precisa comprovar o seu estado civil Na atualizado Naquele momento que você ainda naquele está casado. momento. Sabe por que isso, Exatamente. Janice? Porque muitas Sei. pessoas levavam uma certidão de 20 anos dizendo que estava
Solteiro. divorciado e já estava casado com outra pessoa e levava a certidão de divórcio, ou dizia que estava solteiro e já estava Exato. casado. A gente já evitou muitos golpes envolvendo dinheiro público, inclusive, Milene, só Nossa, com essa simples prática de exigir a certidão atualizada. E um alerta que eu quero fazer. Então, o motivo é esse, sim, mostrar, comprovar que é o teu estado civil atualizado é casado, divorciado, enfim, naquele né? Então, momento por você isso que ela encon vale 90 dias. sim, E uma coisa muito importante que eu quero alertar, que eu vejo isso na prática. Algumas pessoas confundem, acham o seguinte, que eu era solteiro, aí hum, eu me casei, hum. depois eu me divorciei, me separei, me divorciei, então eu sou solteiro hoje. Nunca mais vai ser Não, solteiro, né? nunca mais Nunca você mais. vai ser solteiro. É verdade. Então, quando você for fazer lá o seu contrato ou a sua escritura, pelo amor de Deus, não coloque solteiro. Você é divorciado, você é separado judicialmente, qualquer coisa nesse sentido. Mas solteiro você nunca mais vai ser. Nunca Porque mais. todo mundo tende Não, a pensar que é várias solteiro. pessoas me pedem para botar solteiro, que já se separou. Aí eu tenho Exatamente. que ter toda Tem que explicar. essa habilidade de explicar que nunca mais vai ser Nunca solteiro. mais vai ser E solteiro. aí a Seu gente estado tem que civil é ter outro. a certidão De de casamento casamento com a averbação do atualizada com a divórcio. averbação do divórcio. Perfeito. Isso Ou mesmo. se separado judicialmente, tem Exatamente. algum documento à parte, né. Ainda não Isso. averbou na certidão, mas está Isso, exato. E quando você escolhe um regime de bens diferente do regime legal, e qual é o regime legal? Se você não escolher nada, não fizer nenhum documento apartado, é você, quando casar, vai comunhão casar com parcial. comunhão parcial de bens. É o que diz o Código Civil. Sim, Mas não, eu quero casar com separação total, ou eu amo profundamente, quero casar com universal. comunhão universal de bens, dividir tudo com meu marido. Ou a participação final nos aquestos, que é um outro regime de bens, então, Hum, para isso, se você for escolher qualquer um desses 3 que eu falei, hum, você vai precisar fazer um documento separado, que sim. chama escritura pública de pacto ou seja, Nupcial, antes das núpcias, antenupcial. nupcial. Então, lá você vai fazer uma espécie de um contrato com a pessoa com quem você vai casar e estabelecer tudo sobre esse casamento. Isso é lá no cartório de Regime de bens, notas, exatamente. Qualquer que é escritura uma escritura pública pública. é feita no cartório de notas. Em Belém, a gente tem 6 cartórios de notas, e Sim. mais o dos distritos. Então, você pode escolher tudo, todas as normas. Dia do futebol, regime de bens, visita na casa da mãe, criação de pet, enfim, tudo você pode colocar nesse seu pacto. Inclusive normas que vão ditar um eventual divórcio. Por Inclusive exemplo, até multa, né, se tiver traição multa, se tiver comprovada, traição, aí paga exatamente. multa, né. Exatamente. Isso aí já é mais elaborado, que Que os artistas modernidade! Eu vi aí no artista que tinha até o dia que a mulher tinha a obrigação do sexo. meu Aí tinha a Deus. data da semana e pagamento de multa, podendo até ter divórcio. Nossa. Já que ela exigia fidelidade, ela Aham. tinha obrigações. Já É. pensou? Tudo é Isso é muito possível. civilizado, né. É. Nossa, muito civilizado. Assunto para um outro encontro, né. É o assunto para o próximo episódio, da segunda temporada. Então, Janice, o pacto antinupcial ele vem para qualquer tipo de contrato que não seja a comunhão parcial de bens. Perfeito. Aí lá Isso no mesmo. cartório de casamento, como é esse casamento? Aí você vai fazer o processo de habilitação para o casamento. Então você Hum, vai se habilitar para poder casar com alguém. Então você hum, vai apresentar perante o registrador civil de pessoas naturais os seus documentos, os documentos da pessoa com quem você quer casar. Vai dizer, olha, nós já fizemos um pacto antinupcial porque a gente quer casar, por exemplo, na separação total de bens. hum, Então vai ser tudo apresentado. Isso vai ser apresentado depois ao Ministério Público, porque é quem fiscaliza e homologa tudo isso. E se hum. tiver tudo ok, então depois vai ser celebrado o seu casamento. Aí vem aquela certidão simples, que Uhum. é só uma página e escrito Isso. lá separação total de Separação bens. total de bens, e lá no campo de anotações vai constar que você tem um pacto antinupcial, que foi lavrado as folhas X do cartório Ah, Y da legal. cidade de Belém, por exemplo, Ah, para que legal. qualquer pessoa possa tomar conhecimento dessa escritura pública. Porque aí você apresenta essa certidão de estado Uhum. civil, vai estar lá número da folha, qual Isso, cartório, para que se a pessoa quiser, né, pode tirar, que é um exatamente. documento público, né. Exatamente. E aí
aí só pagar exatamente. uma taxa e tirar uma segunda O valor via. da certidão, exatamente isso. Então, Que legal. a função do cartório é exatamente dar publicidade, e ao dar Sim, publicidade, ela te dá segurança. isso. Então a ideia é essa. Então por isso que a gente tem muito essa discussão hoje, Milene, sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Sim. Dados, e os registros públicos. Não Porque existe, não se encaixa, né. parece que eles brigam, É. mas não, os registros públicos, eles existem para dar essa publicidade. Então eu não posso usar a LGPD como um argumento para te impedir de ter uma certidão de um imóvel no meu nome, por exemplo. A certidão de imóvel, basta a pessoa ir lá no cartório, qualquer cidadão, e pedir a certidão do imóvel do endereço tal, Ou e da pagar. matrícula, Ou se da você matrícula tal, souber se a qual o pessoa número. tiver a matrícula. Isso. E você E pode fazer isso do teu celular, de um computador, de um aí eu ia te tablet. perguntar sobre isso, sobre a parte de tecnologia agora, né. Excelente, pergunta. Antigamente eu precisava tirar uma certidão de negativa de ônus, inteiro teor, eu esperava 5 dias úteis Uhum, por uma certidão e o meu processo de venda travado, porque eu não faço venda se não tiver certidão, certo. e às vezes ainda atrasava. Sim, E às vezes ainda passava para infelizmente. 7 dias, 8 dias e eu desesperada já. Sim. E hoje a gente tem o totem que vai no cartório e tira na hora. Quem não sabe Uhum, utilizar o totem vai no balcão e tira isso. na hora, né. Ou da sua casa, por Que meio do legal. site registradores.org.br, que é uma central nacional que congrega e agrega todos os registros de imóveis do Brasil. Que Então, bacana. você, por exemplo, pode ter cliente em Fortaleza. Você Sim. só vai pegar um avião e ir para Para tirar uma Fortaleza se você certidão? quiser. Pois Porque é. não precisa mais você ir lá diretamente. Pelo site, você entra em contato com o cartório, faz o pedido pela própria central, e Hum. essa certidão, se você informar o número da matrícula, ela vai ter que ser emitida em até 4 horas úteis daquele mesmo dia. Se ela for pedida dentro do horário normal de funcionamento do cartório, Hum. o cartório é obrigado a lhe entregar essa certidão de inteiro teor da matrícula que você informou o número em no máximo 4 horas, Milene. Que Então, isso é bênção. maravilhoso. No terceiro ofício, a gente consegue emitir essas certidões com no máximo 20, 30 minutos. Que Então, você bênção. chega no cartório, estaciona seu carro, toma um cafezinho se você quiser, e com 20, 30 minutos você já está levando a sua Já sai com a certidão. certidão. Já. E ela vai também digitalmente, se Vai precisar, tem também, QR Code agora, né. exatamente. Tem um Nossa, que formato digital bênção. e tem um formato físico. Aqui em Belém, a gente ainda tem muita cultura de ir ao cartório e de querer papel, Mas né, não precisa mas não mais. precisa, exatamente. Você consegue fazer tudo digitalmente e consegue fazer tudo pelas plataformas hoje. Sim. Mas a gente ainda está nesse momento de transição, então a gente ainda recebe muitas pessoas que preferem o papel e preferem certidões físicas. Quando chega a certidão para mim no WhatsApp ou por e-mail, eu imprimo, eu gosto dela impressa, mas eu já mando para as partes, já tem o QR Uhum. Code lá, é muito muito mais prático, né. Sim. E E e só uma coisa que eu queria acrescentar também sobre isso, hum, infelizmente os falsários também acompanham a tecnologia. nossa, o que Então, que no eles estão próprio aprontando? falsificam certidões. Nossa, e como é que eles conseguem Recentemente nós agora? tivemos um caso emblemático, né, Bombástico. bombástico, que aconteceu isso. Então, a dica que eu dou é lá no finalzinho da certidão, tem assim: "Para validar sua certidão, acesse o site tal". Então você clica naquele site ou digita aquela informação e você vai validar, para ter certeza que aquela certidão tá ok, ela não foi adulterada de nenhuma Adulterada. forma. Ai, que bacana. Então Isso. a gente precisa não só ler o QR Code, mas entrar lá Uhum. no site para conferir. Exato. E qual é o site? Dos registradores, tudo é Sim. essa plataforma, registradores.org.br, que é Ah, a tá. Central Nacional dos Registradores de Imóveis do Ele vai ver Brasil. essa certidão lá. Vai ver lá. Ai, que ótimo. Então Que é bom, aí muito é bom. mais uma segurança, né. Mais uma segurança, exatamente. Janice, quando eu vendo um imóvel financiado, eu assino o financiamento, eu acompanho, né, ou eu ou o Jean acompanhamos o financiamento, né, a assinatura do financiamento. Nós também fazemos questão de continuar o trabalho para ir até o registro de imóveis, tiramos o boleto de TBI para o cliente Uhum, pagar, e aí a gente dá entrada lá no cartório de registro de imóveis. O proprietário, ele está com uma expectativa de receber o dinheiro dele, uhum. porque ele assina com o banco, ele quer o dinheiro.
E nós Sim, sabemos que o banco só libera o dinheiro para o proprietário em até 5 dias úteis após após o nós registro. devolvermos o registro com a Uhum. alienação fiduciária, a compra e venda registrada. E às vezes, Janice, eu espero 35 dias para que o cartório me entregue esse contrato registrado. Por que demora tanto? No cartório de terceiro ofício é assim também? Graças a Deus não, Milene. Eu ainda não A fiz um lei financiamento uhum, recente que eu tivesse que ir no terceiro ofício, tá? sim, Então, por isso eu não sei. sim, Geralmente, na tua área, eu tenho feito algumas vendas, mas coincidência ou não, sorte ou não, elas têm sido pagas com recursos próprios. uhum, E aí eu não sei como é no teu cartório essa parte quando é registro de contrato de financiamento. sim, E eu tenho sofrido com essa demora do contrato de financiamento é. voltar. Isso é Como ruim é? para todo É mundo. ruim, É, nossa, é a muito lei ruim. hoje, essa mesma lei que eu falei para você, a 14.382, ela proporcionou várias mudanças. Uma Hum, delas foi a diminuição dos prazos, tá? isso é ótimo. Então, escrituras públicas de compra e venda simples, hoje tem o prazo de 5 dias úteis como prazo máximo para um registro, tá? 5 dias úteis? 5 dias úteis. Nossa, que Se for ótimo. uma compra e venda simples, sem nenhuma cláusula mais Hum. específica, averbação de construção e baixa de ônus. Então, esses protocolos, obrigatoriamente, têm que ser finalizados em no máximo 5 dias úteis. E o financiamento O bancário inclui? financiamento entra na regra geral. A regra Tá. geral é a prenotação, ela passa a ter vigência de 20 dias úteis, sendo que o cartório tem no máximo 10 dias úteis para te enviar uma nota de exigência, se for o caso. Se tiver faltando algum documento e Exato. tal, tem até 10 Isso. dias, é? Isso. No cartório do terceiro ofício, graças a Deus, a gente consegue trabalhar com prazos bem menores. Hum. Hoje, o nosso prazo médio está em 1,7 dias úteis, ou seja, menos de 2 dias úteis depois que a tua documentação está toda ok. Você já dá a nota de análise em 2 dias, se precisa ou não algum documento. Exatamente. Se precisar de algum documento, a pessoa tem até 5 dias para entregar, para manter aquela prenotação, que é R$ 200 que paga, né? Exatamente. Se passar esses 5 dias, tem que pagar outra prenotação, não é Não, isso? quando você emite a nota de exigência, a Hum. lei te permite aguardar até o final do 20º dia útil. Ah, tá. Então, se emitir até no segundo ou no terceiro dia, então você vai ter aí mais 17 dias úteis Para para pagar. apresentar os documentos sem É, precisar pagar outra prenotação? exato, sem vencer a prenotação, usando aquela Tá, mesma prenotação. ok. Então, você consegue dar muito mais agilidade, né, para as tuas operações. Então, no terceiro ofício, graças a Deus, a gente consegue trabalhar com prazo bem menor. Inclusive, isso é um dos critérios da auditoria, da premiação que a gente recebe, Sim, porque o a ISO gente tem que 9001, exato, a né, gente tem que mostrar a qualidade no nosso serviço, né. Então, sim. a gente tem hoje atendimento por várias formas, várias plataformas, WhatsApp, pelo site, você já é direcionado para falar com uma atendente, pelo telefone, por e-mail. Então, a ideia é facilitar ao máximo a vida do usuário, porque a É gente ótimo. entende que todo mundo tem pressa, Sim. né? O cliente Querendo que ou está não, comprando quer as chaves, ele só recebe as exato. chaves se o proprietário receber. Exato. E a pessoa que está comprando quer sair do aluguel, porque se você Sim, está demora, ela pagando vai ter que aluguel pagar mais um mês mais de um aluguel. mês. Então, a gente entende isso tudo, então a gente se preocupa e tenta fazer sempre no menor prazo possível. E olha, Janice, aconteceu comigo agora recente um imóvel que a gente levou a registro também, né? Compra e venda e financiamento, não lembro se foi financiamento, e teve a nota de análise, né? Fizemos a prenotação, tudo ok. Aí, Uhum. depois que está tudo ok, que você gera o boleto para o cliente pagar o registro, né? Primeiro Não, paga os 200, é, verifica, depois é que gera o assim, boleto, a né? lei te dá a opção. Por exemplo, Tá. no terceiro ofício, como a gente trabalha, Hum. você já quer pagar tudo, você já pode dar Ah, já entrada na pode? prenotação e pagar todos os valores que vão Tá. ficar em depósito prévio. Hum. E aí, fazendo o seu registro, é tudo convertido em registro, se sobrar algum valor, é devolvido para você. Mas tem alguns cartórios que preferem não receber nada desse valor de depósito prévio que eu falei e Hum. recebe só a prenotação e obrigatoriamente vai te emitir uma nota de exigência com esses valores. Quando a gente tem um usuário que opta por essa forma, não tem Hum. problema nenhum. Na nota de exigência, a gente já manda o QR Code, ele já faz o pagamento por lá mesmo e já está tudo certo. Tá. Aí a pergunta que eu te faço, depois desse pagamento, a gente está esperando longamente, pode ter outra nota de exigência? Não, Pois é, aconteceu isso comigo agora recente. não Um pode. A registro que ia menos. sair dia Uhum, 1º.
dia dia 31, dia 1º de agosto. Na Uhum. última hora falaram no cartório que estava faltando uma assinatura num formulário. Aí eu questionei, eu falei: "Pô, vocês não viram isso? Sim, O que vocês pediram a gente entregou, vocês não viram isso?". Aí atrasou agora, vai ser sexta-feira que vão entregar. entregar. Então olha aí o atraso do dia É, 1º até isso sexta-feira. isso é muito importante, porque a gente falar para É, todo mundo pode isso? não pode. Tá. Qual é a exceção? Então a regra, qual é a Hum. regra? A nota de exigência ela tem que ser única, tem que ser emitida dentro do prazo máximo de 10 dias e ela tem que conter todos os elementos que estão impedindo aquele registro. Não Ponto. pode ficar dando a Qual prestação. Exato. Qual é a exceção Tá. disso? Se você, ao cumprir essa nota, você traz uma nova documentação. Sim, algo Então, que é uma surpresa, é algo novo. algo Então você novo. vai analisar essa nova documentação e nessa nova documentação você descobre que está faltando uma assinatura ou está com algum problema. Entendi. Então, nesse caso, é admitido você fazer uma nota de exigência superveniente, porque Hum, é um fato superveniente, um porque fato são novo. documentos novos. Tá. Agora, se todos os documentos já tinham sido apresentados desde aquela primeira ocasião da prenotação, não faz sentido você ter outra nota. Sim. Então, isso daí E não é a prática correta. tá. E a CND do IPTU, vocês exigem? Não, a Não é exigido. CND não é mais exigida, nem a da Receita Federal. Isso é um Tem problema, Janice. tem Deviam decisão exigir. Tem decisão, é? tem decisão do STJ, Aí fica a Superior cargo do Tribunal de corretor de Justiça. imóveis ou do proprietário que está vendendo, ou do próprio advogado do comprador, o corretor do Uhum, comprador, buscar, porque a dívida de IPTU é do imóvel. exato. Você, quando compra um imóvel com dívida de IPTU, lembrem-se disso. Quando o imóvel é comprado com dívida de IPTU, você está comprando a dívida. Quando o imóvel é comprado com dívida de condomínio, você está comprando a dívida, ela vai com o imóvel. Uhum, Então, mesmo que o cartório de registro não seja obrigado mais a pedir, não tem mais essa obrigatoriedade, você uhum. que é corretor de imóveis, se atente para isso. Mesmo assim, você tira a CND do IPTU antes de fazer uma venda e também pede o nada consta do condomínio. Porque se tiver dívida, na hora a gente já faz o desmembramento, tira o boleto, o proprietário paga ou o comprador paga e desconta na hora do Abate no pagamento, preço, né. né? É É a importante, melhor né. coisa, É a sem melhor dúvida. coisa, porque o É. registro não pede mais. Não, pra gente não é obrigatório. Para lavrar a escritura, é obrigatório você apresentar, por exemplo, nada consta do condomínio, se for apartamento. Então é obrigatório esse elemento. Isso é ótimo. É, isso é para lavratura, mas Tá. para a gente no registro, não. Aí sabe o que acontece? Quando o imóvel é vendido com recursos próprios, a gente vai lá para a lavratura da escritura, que é no cartório de notas. Ele vai pedir Uhum. o ITBI e quando a gente gera, geralmente já vem o ITBI Tudo. tudo, se E o tiver IPTU, dívida, né, já vem exatamente. tudo. Ok, mas quando é o financiamento, o banco não pede, obviamente a gente vai tirar o ITBI, tudo bem, Uhum. vai aparecer, só que isso quando aparece, o cliente já pagou a entrada, o sinal, e o proprietário vai receber direto na conta dele o restante, a gente perde o Sim, controle. O sim. cliente não tem mais nenhuma barganha para dizer assim: "Olha, eu vou descontar aqui porque apareceu uma dívida, esse ITBI meu está mais caro porque aparece uma dívida". Ele Sim, já pagou o sinal e o re sim. e o financiamento vai cair direto na conta do proprietário, a gente vai ficar dependendo do proprietário para devolver o dinheiro da Uhum. dívida. Então é muito complicado você depender de outra pessoa para fazer o pagamento de uma dívida anterior, que com certeza vai aparecer na hora de tirar o boleto de ITBI, né. É. Mas aí, então, é melhor tirar a CND antes para você se antecipar. Isso, ou consultar no site, né, Sim, porque você consultando lá pelo número do imóvel, a inscrição imobiliária, ou pelo endereço, você consegue também achar essa inscrição, você vai saber se tem algum valor de IPTU em aberto. É bem simples essa pesquisa no site da Cefim. tá. E Janice, falando de resgate de FITEUSE, eu não sei, me corrige se eu estiver errado, tá? Uhum, Depois do prefeito Zenaldo Coutinho, na gestão dele, foi instaurada a obrigatoriedade de pagamento do resgate de FITEUSE na compra e venda de imóveis. Antigamente não era obrigatório.
E aí, do Zenaldo Coutinho para cá, se tornou obrigatório. Então, você, como registradora, você é obrigada a pedir o resgate de FTUSE se lá no documento de registro de imóveis estiver escrito domínio útil, Isso, né? perfeito, perfeito. Gente, só fazendo um breve resumo, tá? Esse é um episódio inteiro se a gente for É, falar de resgate de FTUSE. Mas um breve resumo. Nós temos áreas da CODEM, né? Aqui em isso. Belém, no Rio de Janeiro ainda, né? Uhum. Só são Belém e Rio de Janeiro ou tem Eu sei de Minas? Belém, porque ela foi criada exatamente para gerir o patrimônio municipal. Sim, mas parece que também ainda tem no Rio. Hum. Aí tem áreas da CODEM, que é a área da União, não é isso? Não, a área da Codem é a área do município de Do Belém. município, Isso. ok. Aí essas áreas da CODEM antigamente vinha no registro domínio útil. Quando Uhum. tiver escrito essa nomenclatura no seu registro de imóveis, domínio útil, você precisa ir até a CODEM para fazer o resgate de FTUs. É cancelamento de resgate o nome, né? É, Você vai pagar um resgate de valor, enfiteus. né, lá na Isso. CODEM para que a CODEM te dê uma certidão do resgate de FTUs e para que você vá no cartório de registro averbar esse resgate e o cartório de registro vai te dar uma nova certidão escrita domínio pleno, não é isso? Uhum. Isso. Aí, resumidamente, é isso. Domínio útil, domínio pleno. Quando não tem nenhuma das duas nomenclaturas, tem que ir na CODEM obrigatoriamente para fazer uma pesquisa, né? Não, o STJ hoje também já pacificou isso daí, Já. porque hoje tem vigência o princípio da concentração. Hum, Então, tudo que for inerente de ser respeito ao teu imóvel tem que estar na tua certidão. tá. Então, a falta dessa informação não te gera a obrigação de procurar saber se tem ou não enfiteuse. Aí o cartório Então, de registro não vai cobrar? não, a gente não Sério? cobra. A gente só cobra se tiver lá escrito domínio útil, porque já está lá uma Sim, já informação tá. clara e Sim, objetiva de que aquele imóvel não é propriedade plena do particular. Ele sim, é da Codem, ou ele é da União, ele é de outro órgão. sim. Então, nesse caso, você precisa saber para quem é a enfiteuse, se é da Codem ou se é da União, para Hum, buscar fazer esse resgate de enfiteuse se for possível, né? sim, Então, assim, o cartório tem que olhar isso, desde sempre tem que olhar isso. Só que sim. essa era uma norma que não era cumprida. Obedecida, Exatamente. cumprida. Então, o que que acontece? Quando a gente pega um imóvel que está escrito domínio útil lá na certidão de inteiro teor da matrícula, a gente tem que saber, ou essa pessoa vai ter que fazer o resgate de enfiteuse para ela se tornar dona Plena, plenamente falando, e para isso ela vai pagar todos os foros que estiverem atrasados, vai pagar um valor de uma taxa lá dentro da lá na Codem, CODEM. para poder comprar essa parte da Codem, Esses digamos avos assim, do terreno exato. dela, né. Ou na escritura que for feita de compra e venda, a Codem obrigatoriamente vai ter que participar dando anuência. Por Hum. exemplo, era domínio útil da Milene e agora vai passar a ser do João. Então, a Codem vai ter que dar anuência para isso se for manter o domínio útil para o João. E aí o cartório pode registrar esse domínio útil? Pode, Sério? pode, Eu tenho pode. tido assim, várias vezes a devolução, tanto que eu nem tento mais, o Jean Uhum, que cuida dessa parte na imobiliária, ele uhum. já tira o resgate de FTUSE, porque o cartório devolve. Inclusive, quando não vem nada escrito, o cartório está devolvendo e diz para ir lá É. na CODEM para ver se tem ou não tem, porque ele não vai registrar se tiver sem nada escrito. É, não, a pesquisa de dominialidade, que é o nome que se fala para Hum. isso, não é um requisito obrigatório para fazer nenhum tipo de registro. Não tem isso, como uma exigência legal em lugar nenhum. Mas, então não é obrigatório fazer o resgate de Não, FTUSE? não é obrigatório fazer o registro de FTUSE, só que se você não fizer e for fazer uma venda, obrigatoriamente a Codem tem que dar anuência para você Ah, é, a CODEM não dá transferir. anuência. É, entendi. Aí, A CODEM não dá anuência mais. Então eu acho que é essa obrigatoriedade. então pode ser Porque aí isso. a CODEM foi impedida de dar, porque era lá o Laudêmio, né, uma É, o taxinha, laudêmio é exatamente esse essa foro. anuência. É, esse foro ou É, laudêmio, então é como se fosse isso. um aluguel mensal, Sim, entende? sim, Então você paga essas taxas e aí tudo bem. entendi. Então essa anuência que está proibida ou está suspensa, eles não dão mais essa anuência. Entendi. E aí agora é obrigatório que
faça o o resgate. resgate. Então eu pensei que fosse no registro de imóveis, Não, é isso é lá na uma norma, então, Codem, da é Codem, lá na porque Codem. para a gente não há Tá, nenhum porque impedimento nem na lei A Codem quer arrecadar arrecadar. esses valores que estão aí dispersos, né. Uhum, E aí agora é obrigatório, você não vai conseguir mais essa anuência, e não vai mais conseguir tirar o lau fazer aquele pagamento daquela taxinha de laudêmio, uhum, você vai realmente precisar ir na Codem, fazer a consulta prévia, caso não tenha escrito domínio pleno e nem domínio útil no teu uhum. documento, vai precisar ir na Codem. Se tiver escrito domínio útil, aí nem precisa pesquisar, realmente já está realmente é obrigatório pagar o resgate. Sim, Como você, como carta horária, como registradora, não vai receber essa anuência na escritura, você vai pedir para voltar e ir lá exatamente. na Codem. Aham. Entendi Isso, agora. mas a gente sempre coloca o que a lei diz, né, na Sim, nota de exigência. Então, ou você me apresenta o resgate de enfiteuse ou uma escritura com a anuência da Codem. é, que como a Codem não vai mais dar anuência, você vai pedir o resgate. Isso. Entendi. Então ficou bem claro, como a Codem não está dando mais essa anuência, passando o domínio útil de uma pessoa para outra, isso é suspenso, está suspenso desde dessa época, né, da gestão do Zenaldo, Uhum. que me informaram. Então, como está suspenso, você vai realmente precisar entregar no cartório de registro o resgate de FTEUSE para poder fazer a averbação A averbação. desse resgate, aí você entrega um documento com domínio pleno, Isso, no documento vai dizer que não tem mais, enfiteuse. FTEUSE. Então vai dizer que a propriedade passa a ser plena sua. Beleza. E, Janice, o que que você tem visto, assim, de tendências para o futuro dos nossos cartórios no Brasil, da tecnologia já avançou muito, né, Já. mas tem alguma, vamos dizer, tendência que Sim, hoje o que a gente vê de tendência é simplesmente a interoperabilidade entre plataformas e entre sistemas. isso seria Então, maravilhoso. exato. Então, é o que hoje já existe do COAF, por exemplo, quando rastreia operações. Então, quem adquire um imóvel e não tem renda compatível, Hum, ele vai cair na malha fina quando fizer seu imposto de renda e se não fizer também vai e hum, vai chamar atenção para isso. hum. Então, hoje o que a gente percebe é exatamente o uso da tecnologia a favor de todo mundo. Então, assim, cada vez mais a gente recomenda, façam as coisas direitinho, façam as coisas certas, usem da tecnologia a favor de vocês, Sim, porque hoje você tem inteligência artificial trabalhando tanto para fazer o teu registro de uma forma mais rápida e mais ágil, quanto também para fiscalizar. Então, o sim. poder público também está trabalhando nisso. E a inteligência Então, artificial faz tudo isso muito rápido, né. exatamente. Você pega o ChatGPT, por exemplo, é um É, negócio incrível o que ele incrível. consegue fazer em poucos segundos. É, Então, o registro de imóveis também está acompanhando isso. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais inteligência artificial para fazer os registros, mas eu acredito firmemente que nada disso vai substituir o trabalho humano, sim. porque você sempre vai precisar qualificar o título, ler com calma, com atenção e saber se aquele registro é possível ou não é possível. Isso a inteligência artificial não vai poder Isso, a fazer. inteligência artificial vai demorar um pouquinho mais É, para não vai pra fazer por conseguir enquanto, atingir. e sempre quando uma inteligência artificial está sendo usada, tem um operador por trás dela, Exato, conversando com ela, dando o briefing, isso. perguntando para ela o que ele precisa e dizendo que, né, vai Sim, ter que ter o trabalho humano por trás, sim. Então eu né. acho, assim, que o futuro nosso falando de Belém, Hum, Belém, segundo o último censo, infelizmente, obteve um resultado, assim, negativo. Foi eleita a pior capital em relação ao que eles chamam de aglomerados subnormais, que agora hum, voltou a se chamar favela, né, que hum, antes se chamava aglomerado subnormal. Então foi a capital que registrou o maior índice desse tipo de habitação, com hum. 55,6. Nossa. Então é muito alto esse índice, É muito mais de imóvel sem registro, 50%. né, muito Mas não imóvel é sem só sem registro, é hum, sem saneamento básico,
público, é sem água, sem Isso é asfalto, sem triste. ônibus que passa na porta, sem acesso a uma unidade básica de saúde, e daí todos os outros direitos inerentes à dignidade humana, entende? Sim, Então é uma perspectiva que precisa ser mudada. E eu penso que a tecnologia vai ajudar muito nisso. Por exemplo, a sim. gente adquiriu uma ortofoto. O que que é uma ortofoto? É uma foto gigantesca, totalmente georreferenciada, de todos os bairros que compõem a competência do terceiro ofício. Veio uma Que empresa legal. especializada de São Paulo e fez esse serviço, e a partir disso a gente consegue mapear, colocando no mapa cada ponto de um terreno qualquer, e a hora que a prefeitura for fazer a regularização fundiária, isso já está pronto. A partir dessa delimitação Nossa, desses pontos, o programa já produz automaticamente uma planta e um memorial descritivo desse lote. que Então, imagina joia! o ganho Nossa. em escala para fazer isso para grandes áreas, grandes loteamentos irregulares. Isso é uma plataforma, é um programa, A ortofoto é uma espécie de um programa, sim. né, a gente tem pra gente uso interno no cartório, mas a ideia é que esse tipo de ferramenta seja usada no Brasil E todo até nos e outros você cartórios, né, o exato. ideal. Isso foi um investimento Foi um de investimento meu, vocês, um isso. E a investimento gente seu. foi até premiado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi o único cartório premiado no Brasil com o prêmio Menção Honrosa do programa Solo Seguro, Hum, exatamente porque a gente quer fazer regularização fundiária a partir disso. Então é a tecnologia auxiliando o nosso principal objetivo, que é a regularização fundiária, porque a gente precisa fazer isso no dia a dia na nossa serventia. que legal. E a tua área é a área que mais está abrangendo esses Exato. imóveis, né? É a área mais É a carente. área mais carente, né? Ela corresponde a 65% da nossa 65,7, cidade e acredita? a área que mais tem esse tipo de situação, né? É, é. Eras. E então eu vejo muito, assim, a gente que Mas que bom tem que você teve essa iniciativa, porque sim, isso vai facilitar muito o teu isso. trabalho, né? É isso que eu ia falar E agora. até o cidadão que vai te Exato. procurar para organizar essas terras, né? Isso, eu penso o Para seguinte, a gente legalizar. que tem a oportunidade de estudar um pouco essa matéria, de estar aqui discutindo isso num programa tão legal quanto o teu, a gente tem a obrigação, sabe, de ajudar essas pessoas, porque Sim, são pessoas muito carentes, pessoas sim, que literalmente chegam no cartório com um porquinho, com todas as suas economias para querer fazer o seu registro e às vezes não conseguem fazer. Então a gente é. precisa discutir essa matéria, a gente precisa pensar as soluções, porque é nosso dever como cidadão, assim, tornar Belém da COP30 uma cidade boa para todo mundo, porque não pode ser boa só para mim, para ti ou para as pessoas Sim. de alta renda. Ela tem que ser boa para todo mundo, porque senão não tá boa para ninguém. É verdade, é verdade. Vem aí a COP30, nós vamos ser alvo, né? Todas as atenções vão estar voltadas para a nossa cidade, né? Para o nosso Exatamente. estado. E depois a COP30 vai deixar um legado, né? Uhum. Pessoas vão passar por aqui, vão querer voltar, vão querer investir, de repente no setor No imobiliário, setor imobiliário, com trazer certeza. negócios para cá, né? Uhum. Fazer, trazer grandes marcas, enfim, vai Uhum. precisar comprar imóvel, vai precisar alugar imóvel e realmente existe algum tipo de incentivo da prefeitura ou do governo para ajudar essas pessoas? Porque esses terrenos têm um dono, né? O Sim. cartório se envolve com isso de A procurar quem é gente o dono A para. gente consegue hoje fazer pesquisa a Hum, partir de endereço. hum, E agora está vigente a decisão do Conselho Nacional de Justiça que obriga o primeiro e o segundo ofício a repassarem para a gente, do terceiro ofício, todas as matrículas que nos pertençam. O sim. prazo final para isso é até novembro desse ano. Hum, Então, a partir disso, a gente vai finalizar o nosso mapeamento, que a gente já começou a fazer desde o início do cartório. Então, a hum, gente vai conseguir montar e fechar um mosaico. Então, sim. se você chegar lá, olha, eu quero saber esse imóvel que é na Avenida X, na esquina com a Avenida Y. Qual é, de quem é, qual é a matrícula, a gente vai ter capacidade para te indicar qual é a Ótimo. matrícula. Depois Então, que a gente tiver vai. todos os imóveis sobre a Isso. tua responsabilidade. Isso, então isso vai facilitar a vida para todo mundo. Se você imaginar, a gente no dia a dia encontra assim, secretarias, governo do estado que não sabe nem quais são os seus imóveis. Então precisa conseguir uma verba para um colégio X, mas Hum, não sabe se tem registro, não sabe nada. Então a gente está tentando organizar tudo isso para ajudar também o poder público. que
Porque ótimo. verba disponível no Brasil a gente tem para tudo, Só que regularização só libera fundiária. se tiver com as certidões, com tudo certo, Exatamente, né. só que o dinheiro só vai vir se ele tiver um projeto, se tiver tudo ok com a matrícula do imóvel. Então, não dá para fazer isso no susto. É Sim, preciso se planejar, se organizar. Então, por isso que eu digo sempre: se você tem o registro do seu imóvel guardado na sua casa, registre, leve ao cartório competente para que ele passe a ser da sua propriedade efetivamente, porque isso vai ajudar a todo mundo a sim, saber de quem é aquele imóvel. Na hora de uma regularização fundiária, eu vou saber que é o imóvel da Milene, por exemplo, que está sendo atingido por essa regularização fundiária, vou poder intimar diretamente a Milene para participar do projeto e do hum, processo todo, e eu vou evitar futuras falhas no processo que podem gerar nulidades, que é o que sim, ninguém quer. Então, o nosso papel como registrador de imóveis é esse: é falar sobre registro imobiliário, ajudar no que nós pudermos, auxiliarmos com soluções e ideias que são viáveis para o poder público, principalmente nos projetos de regularização fundiária. E trabalhar junto com vocês, com os corretores que sim, estão no dia a dia dos cartórios, né? Os advogados também, que a sim, gente vê agora boa parte dos advogados também migrando para a área do direito imobiliário. Então, isso é sim, muito bom, todos ganham com isso, né? verdade. E, assim, tem 2 assuntos ainda que estava previsto aqui para a gente tratar ainda nesse episódio. Nós não vamos ter tempo hábil para se aprofundar, mas tem, os vamos dizer assim, pessoas que faleceram e aí precisam fazer inventário. Nós Uhum, sabemos que o inventário tem que ser assinado por um advogado, ele uhum. pode ser ou judicial ou administrativo. Se for administrativo, sem ser o judicial, é mais prático, Sim, faz no cartório de de notas, notas, aí isso. fazem aquela escritura de inventário, organizando Isso. tudo e não levam lá no registro. Não Aí adianta não nada. adianta. Aí vai vender o imóvel. Vamos aceitar financiamento? Não pode. Vamos fazer a transmissão para o comprador? Não pode. Porque você terminou seu inventário na escritura do inventário. E não é Exato. assim, tem que ir lá no registro, correto? Isso, correto. Para registrar aquela escritura de inventário. Isso. Hoje a gente tem até, assim, reforçado muito com os tabelionatos de nota Hum, esse final dessa exigência, desse cumprimento. Então, quando você lavrar uma escritura, já manda pelo próprio sistema lá para o sim, cartório, entende? Que aí você já dá a entrada, já vai pedir o orçamento, já faz tudo. seria Então, ótimo. exatamente. Além do que, é uma forma de você fidelizar o seu cliente, né? Porque Sim, o Notas, ele tem essa questão da concorrência entre si. Você pode escolher qualquer cartório de notas. sim. Então, ao fazer isso, É com certeza um você diferencial. vai se diferenciar em relação É, aos demais. Então, a exato. gente sempre pede para que o Notas finalize o processo para o cliente. Não entregue só a escritura e diga, olha, vá com Deus e a E vida eu que vou segue. fazer um pedido para vocês advogados que fazem o acompanhamento de um inventário. Várias vezes eu recebo imóveis para vender que o advogado fez o inventário lá e acabou na escritura pública. O proprietário chega Uhum, comigo, não, tá todo legalizado o meu imóvel, tá aqui, já fizemos o inventário, tá aqui. Chega lá, eu digo, não acabou. Tem que ir no uhum. registro, a gente tem que averbar. Eu tenho que explicar que ele tem mais um custo. Sim, E aí ele diz que às vezes a pessoa é leiga, né? Diz, sim. Milene, não, você está errado, meu advogado fez tudo, já está tudo certo. Uhum, Não está finalizado. Tá tudo certo, mas precisa concluir. Você tem que averbar essa escritura no cartório de registro. sim. Então, vai o meu pedido para vocês, advogados, concluam, vão até o registro, nem que vocês cobrem essa taxa de despacho. A gente sabe que é um serviço que não é do advogado, é do despachante, mas Uhum. incluam esse serviço dentro do orçamento, para que vocês façam o trabalho até a conclusão, para que aquele inventário seja registrado e aí possa aqueles imóveis serem negociados, né, para compra e venda, para quem quiser vender, comprar, Perfeito, perfeito. correto? Correto. E também peço para todos, todos, todos que forem ingressar com qualquer tipo de ação judicial Hum, referente a um imóvel, não trabalhem com certidões antigas. Se você vai dar entrada no processo trabalhista, ou processo civil, de qualquer tipo,
peçam sempre uma certidão atualizada desse imóvel e junte essa certidão no seu processo, que aí sim você vai ter uma informação correta, Milene. Sim, Porque atualizada. já aconteceu, por exemplo, de fazerem um inventário inteiro com uma certidão antiga de 20 E anos já e tinha o já tinha inventário sido transmitido aquele registro bem para outra pessoa. Ah, Então, depois de, sei lá, 10 anos, chegou a essa conclusão de que aquele inventário não resultou em nada, porque porque estava já tinha já sido transmitido e sim, nunca ninguém pediu uma certidão atualizada desse imóvel para saber que não era mais da pessoa falecida o imóvel. sim. Então, todo mundo trabalhou com aquela ideia lá atrás, É. entende? Então, é muito importante você sempre trabalhar com a certidão atualizada, a certidão de inteiro teor da matrícula. Ela custa R$ 63,05 e vai te ajudar em tudo. Vai te ajudar em tudo, verdade. Ai, Janice, tá acabando. Muito obrigada, foi um Esse prazer tomar esse café com episódio você. obrigada, Janice. Esse episódio é um episódio especial, porque é um episódio que conclui a nossa primeira temporada do Café com Imóvel, em alto estilo, com a Janice Amoras aqui com a gente. Janice, quais são as suas redes sociais, endereço, rede social do cartório? Dá também para nossos espectadores a tua última dica, a tua dica de ouro, ou reforça alguma coisa que a gente já tenha falado. Uhum. Você aquela câmera é toda sua. Muito obrigada pelo convite. As minhas mídias sociais são @Janice Amoras, que é o meu Instagram pessoal. Tem também @terceiro RI Belém, que é a mídia social do cartório. Nós temos o nosso site também, www.terceiroribelém.com.br. Estamos também no Facebook com a mesma designação e em breve estaremos no TikTok, Ai, que se Deus bacana. quiser. E fala sobre o teu programa. Você tem um programa que é o Égua Égua, tu sabias? A Égua, gente tu está sabia? Égua, tu Égua, tu sabias? sabias? Então, a ideia, Milênio, com Égua, tu sabias, é se aproximar das pessoas e responder as questões mais básicas, assim, sem juridiquês, sem termo difícil e com vídeos curtos, de no máximo 1 minuto ou estourando 1 minuto e 30. Então, a gente Para o faz Rios. Para o é, Rios. exatamente. Então, Uhum. para facilitar a comunicação, porque hoje a gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar, né? Os episódios de 1 hora, 1 hora e meia, Sim. 2 horas. A gente não consegue mais, a gente vive num mundo Às vezes não dá, é muito verdade. rápido, né? É. Então, a gente quis colocar questões pontuais, como as que a gente falou aqui, o que que é um registro, o que que é escritura, o que é um cartório de registro de imóveis, qual a importância da certidão de inteiro teor antes de você comprar, antes de você efetivar uma venda. E a gente está tratando assim desses temas. Inclusive, um deles foi o que mais fez sucesso até agora, foi uma situação de um usuário que estava há 15 anos sem registrar a sua escritura, que guardou debaixo do colchão. Nossa, E aí, quando foi registrar, adivinha, tinha uma indisponibilidade de bens. não conseguiu. É, Já pensou? exatamente, era um caso hipotético, mas que acontece com bastante frequência. Sim. Então a gente tenta fazer isso como uma forma de alertar a população, né? Que Porque ótimo. muita gente acha realmente que ter o IPTU no nome, ou tá com a certidão, ou tá com a Uma escritura pública, procuração, ou uma uma escritura. procuração, é suficiente e não é. Às vezes pensa que tá o nome no carnê do IPTU é proprietário e não é, Exatamente. né. Então, a gente tem respondido várias perguntas, e como é algo dirigido especialmente a Belém, Hum. então a gente pensou num nome bem paraense. Então, Sim, ficou Égua, tu sabias? muito bacana. Acompanhe a gente lá, que tá bem legal. E o Égua Tu Sabias está sendo publicado dentro da rede social do Do cartório? cartório, Do Instagram isso. do Do Instagram cartório? do cartório. Então pronto, gente, Exatamente. vamos lá seguir o Vamos seguir. cartório, vamos seguir a Janice, vamos também compartilhar os vídeos de conteúdos dela, que é, assim, de contribuição para todos, né. E eu vou Sim. começar a compartilhar também. Tá ótimo, obrigada. E a dica de ouro que eu dou é essa: se você tem um imóvel, registre-o. Registre-o para o seu nome, que assim você vai ser dono efetivamente. Não fique sujeito às intempéries, às coisas, né, que podem aparecer pelo meio do caminho, aos pepinos do caminho. Então, registre em seu nome, sempre, sempre, sempre. E qualquer dúvida, peça a certidão atualizada de inteiro teor do seu imóvel. Para isso, basta você saber o nome da pessoa ou o endereço. Por esses dois mecanismos, você consegue localizar qualquer imóvel. Ótimo.
Olha, foi muito especial esse episódio, Janice. Muito Obrigada, obrigada pela tua presença. Eu gostaria muito de ter você comigo aqui outras vezes. será um prazer, Vai ser um prazer. Ai, para mim também vai com ser um certeza. prazer. Então, vamos combinar novas Vamos. conversas. Eu quero falar sobre eh, uso capião, por exemplo, que Isso, eu não a pude dedicação colocar. Eu compulsória. não pude colocar essas pautas aqui porque elas Uhum, exigem mais tempo. sim, Aí você volta. com certeza, é só chamar que eu venho, será um Obrigada, prazer. Janice. Gente, estamos aqui no final do nosso último episódio dessa temporada 1 do Café com Imóvel. Para mim foi um prazer estar com vocês. Está sendo um prazer fazer esse Café com Imóvel, tomar esse café toda semana com os meus convidados. Temos muitas novidades pela frente. Fiquem antenados, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós vamos colocar os cortes. Agora nós vamos começar a publicar os cortes dessa primeira temporada, que vão ser vídeos curtos, como mais ou menos o teu programa, Égua, tu Égua, tu sabias? sabias. Eu vou te, inclusive, mandar os cortes para te incluir Uhum, lá. E esses cortes eles vão estar sendo publicados nas nossas redes sociais. Café com Imóvel ponto oficial, milenhazevedo.mai e milenhazevedo.oficial. E aí você vai ver os melhores momentos dessa primeira temporada do Café com Imóvel. E no mais, quero dizer para vocês um lembrete. O caminho para a prosperidade, o caminho para a prosperidade segura começa com o registro certo, com o registro do seu imóvel. E o segundo lembrete é o meu lembrete de toda semana. Entre você e o sucesso, terá sempre uma xícara de café e uma boa conversa. Até breve para todos vocês. Continue acompanhando o nosso canal e aguardem nossa segunda temporada. Tchau, tchau, pessoal. Até breve.